caso Michele Bolsonaro e filhos. No final das contas, coisa impressionante. Tentaram enquadrar Michele Bolsonaro, são praticantes do expurgo, os bolsonaristas puro sangue, os filhos, que se uniram nesse episódio, a partir das reclamações de Michele no Ceará contra a aliança com o Ciro Gomes, os filhos se aliaram de uma maneira que nós raramente vemos. Porque há muitas divergências ali entre eles. Eles se fecharam para praticar puro sangue, uma espécie de expurgo contra Michele Bolsonaro. Evocando o nome do pai não, senhor. O pai, Jair Bolsonaro. O pai teria avalizado o acordo do PL no Ceará com Ciro Gomes. E aí Michele foi lá e disse que não. Não aceitava aquilo, que era um erro. E aí, a primeira reação, eu vi em muitos lugares, ficou ruim para Michele. Então, para cima dela já era. A tentativa foi assim, a leitura da tentativa é muito clara. Mas o desenrolar do troço confirma a tese que esboçamos aqui ontem. Um constrangimento de Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Porque, veja, o discurso contra a aliança com Ciro Gomes deveria ser de Eduardo Bolsonaro. Porque esse seria o discurso esperado do bolsonarismo puro sangue, do bolsonarismo eduardista. Se não admitem, se tem dificuldade em admitir a aliança com Tarcísio de Freitas para ser o candidato, se Eduardo Bolsonaro reage a isso, alguém que é leal a Bolsonaro, foi seu ministro, se reage sempre a um ex-ministro do pai, no caso, Ciro Nogueira, se briga o tempo todo com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, tudo centrão, tudo direita permitida, tudo sistema. O que você esperaria? Que Eduardo Bolsonaro, coerentemente, fosse o primeiro a vir a público para criticar a aliança com Ciro Gomes. Coerência do discurso eduardista? Mas não. Não, porque teve de sacrificar o discurso em nome da tentativa de manter com a família o controle da direita, via Jair Bolsonaro. É um acordo que meu pai fez, sendo que ele era o primeiro a detonar os acordos errados feitos pelo pai. Dizer que o pai errou muito nos seus acordos e, portanto, criou para si uma dissidência, ele, Eduardo. Dessa vez, ele foi o Ciro Nogueira da vez. Ele foi o Valdemar Costa Neto da vez, ele e os irmãos. E quem foi o bolsonarismo raiz nesse episódio? Foi a Michele Bolsonaro. Quem ecoou no bolsonarismo profundo? Quem teve a palavra de indignação diante de uma aliança com Ciro Gomes, que falou, e tudo quanto falou sobre Jair Bolsonaro, quem teve a palavra difundida no zap profundo do bolsonarismo? Foi a Michele. Ela foi a vencedora desse processo. Michele Bolsonaro, nesse caso específico, sai maior do que entrou. Sem dúvida. E limitados ficaram aqueles que queriam limitar. Limitados nesse episódio, né, ficaram os filhos. Porque Flávio ontem foi visitar Jair Bolsonaro e tomou uma dura lá, com certeza. Aí saiu dizendo, falei com meu pai, que já me resolvi com a Michele, pedi desculpas a ela, e é isso. E qual foi o produto de tudo isso? No final das contas, a parceria, a aliança com Ciro Gomes está suspensa. A aliança que teria o aval de Jair Bolsonaro, que foi defendida pelos filhos, aliança com Ciro Gomes, aliança contra a qual se apresentou no Ceará Michele Bolsonaro, essa aliança caiu, ou, como eles dizem, está suspensa. Será que haveria possibilidade de, num ambiente de desconfiança como esse, reabilitar a parceria com Ciro Gomes no Ceará? Pode ser. Mas nesse primeiro momento, suspensa a aliança com Ciro Gomes, produto de uma reunião que o PL fez ontem, a vitória de Michele Bolsonaro. Olha como Flávio Bolsonaro vai descrever esse episódio. Houve um ruído na nossa comunicação. Já percebeu? É sempre um ruído na comunicação, a lambança, o erro. Houve um ruído na nossa comunicação interna, já que as tratativas sobre todos os estados do Brasil já vêm acontecendo, mas veio a público de forma muito prematura no Ceará. Então, não, ainda era uma coisa prematura. Não, brigaram por causa da aliança com Ciro Gomes. Não é tão prematuro assim. Desse episódio, nessa altura em que nós estamos, do pós-Bolsonaro, nos eventos de superação a Bolsonaro, Michele superou as esculhambações que continuarão contra si. As maledicências. Porque, como é que é?
porque Michele não estava com o Bolsonaro quando ele foi preso, tinha umas maledicências. Michele não está nem aí, Michele está tocando a vida dela. Eu não tenho nada com Michele, não conheço, não é meu mundo, não conheço as pessoas. Mas tá todo mundo tocando a vida, irmão. Hein? Flávio Bolsonaro tá tocando a vida, foi picado pela mosca azul da ideia de ser o candidato à presidência. É sempre um sacrifício, não é? É sempre em defesa dos interesses de Jair Bolsonaro. Todo mundo se apresenta como candidato à presidência para ajudar o pai. É sempre um sacrifício. Tá tocando a vida. Diante da circunstância, no pós-Bolsonaro, não considera Flávio Bolsonaro ser o candidato. Seu discurso não radicalizou, não se aproximou daquele de Eduardo Bolsonaro? Tem método nisso. Eduardo Bolsonaro, toda a sua orientação de discurso não consiste numa tentativa de liderar, ainda que abrindo uma dissidência, de liderar? Não falou em sacrifício? Disputar a eleição para perder, se for o caso, o importante é manter unida a direita. Manter unida a direita é manter a direita sob seu controle. E aí agora, Michele, também está nesse jogo. Também está no jogo. Igualzinho. Todo mundo se posicionando no pós-Bolsonaro. E nesse episódio aqui, atenção, eu não fiz pesquisa nenhuma, fiz um sentimento. Mas imagino que se observar o texto bolsonarista, muito difícil defender a aliança com Ciro Gomes para um Eduardo Bolsonaro da vida. É muito fácil se identificar com o discurso de Michele. Repito, nesse caso, Michele foi o bolsonarismo e venceu nesse episódio.